E hoje o nosso assunto hoje, a nossa conversa vai ser sobre o círculo cromático. Tá bom? Então mande o aviãozinho. Olá pessoal, para quem está entrando. Manda o aviãozinho aí se você conhece alguma amiga que precisa ouvir um pouco sobre esse conteúdo, tá? Eu vou explicar para vocês o que é essa ferramenta do círculo cromático, tá? Vamos começar daí. Olá pessoal, bom dia para quem está entrando. Então vamos começar falando sobre o que é essa ferramenta círculo cromático, tá? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido essa palavra na segunda série, tá? Porque nós estudamos, né, lá na segunda série do ensino fundamental sobre cores primárias, cores secundárias, e também a gente já estudou sobre o círculo cromático. Pode ser que não seja com essa nomenclatura, tá? Mas a gente já passou por isso. Então, o círculo cromático nada mais é que ele divide as cores quentes das cores frias, tá? Eu não vou trazer uma metodologia aqui muito difícil para vocês, para não complicar, porque a minha essência, a minha missão é ajudar o maior número de mulheres, mas assim, de uma forma fácil e prática, para a gente assim desmistificar um pouco essa questão que a consultoria de imagem não é para mim, que é muito difícil, é muito caro, enfim, tá? Então, o círculo cromático nada mais é que ele divide as cores quentes das cores frias. Então, lá no círculo existem todas as cores. Eu não trouxe um círculo aqui porque eu quero colocar a cabeça de vocês para funcionar, para pensar, porque senão muitas mulheres vão pensar assim: eu não tenho círculo cromático, eu não vou fazer combinações, tá? Então, por isso que eu quero falar com vocês aqui, depois vocês vão procurar no Pinterest, no Google, lá o círculo cromático, tá? Também tem ele para venda, um preço acessível e é um material incrível, tá? Então, assim, o círculo cromático, ele te ajuda, né, a você conhecer todas as cores e saber qual cores pertence às cores frias e às cores quentes, tá? E assim, são as cores no geral, tá? Hoje eu não estou falando assim de coloração pessoal, de colorimetria. Eu estou falando de combinação cromática, que é uma combinação que sai do círculo cromático. E até a mesma cartela de cores, ela sai de dentro de um círculo cromático. Então, o círculo de cores, o círculo cromático, ele te ajuda, assim, o que eu mais gosto, você pode ter passado ou não pela consultoria de imagem, pelo teste de coloração, mas ele é uma ferramenta incrível que você consegue multiplicar o seu guarda-roupa, fazer combinações incríveis, combinações diferentes, sair da zona de conforto, somente com uma ferramenta simples, tá? Então, o bacana do círculo cromático é que com ele você entra no seu guarda-roupa, você consegue fazer combinações diferentes, sem errar e sem investir muito naquele momento. Porque nós estamos num processo assim, de adaptação, de conhecimento, e o círculo cromático é uma ferramenta que nos ajuda a sair da zona de conforto e fazer combinações incríveis e diferentes, tá bom? E eu vou mostrar para vocês também outra coisa, deixa eu só pegar aqui para vocês. Eu peguei 2 cartelas de cores aqui, só para vocês entenderem. Lá no final dessa cartela de cores, quando você já tem a sua cartela de cores, você já consegue, lá no final delas, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Lá no finalzinho dela, aqui, ó, tem umas combinações aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá? Tem essas combinações aqui. Então, nada mais é que saiu as cores da harmonia da sua cartela, só que são combinações que saiu de um círculo cromático. Os tons, as tonalidades da minha cartela de cores, mas essas combinações aqui,
elas são combinações diferentes, totalmente diferentes, né, do nosso dia a dia, cores que não são, que é do nosso hábito normal, mas que foi tirada do círculo. Então vocês podem ver aqui, né, deixa eu pegar aqui uma combinação que é da minha cartela. Ó, são 3 cores diferentes que eu não usaria. Então qualquer combinação dessa é um look, é uma proposta de um look, vamos dizer. Só que assim, ó, um exemplo, o azul e o amarelo é uma combinação, né, de cores que não é tão usada no normal, no cotidiano, vamos dizer, no meu cotidiano, tá? Mas se eu quero ousar, se eu quero estar um pouco mais alegre, ousar um pouco, eu vou usar essa combinação, ok? Ou eu vou para essa, ou vou para aquela de baixo, enfim, eu vou escolher uma, e cada família dessa aqui é equivalente a uma combinação, tá? Aí deixa eu mostrar aqui para você. Esse daqui é do Estúdio Imagine, tá? Que é o estúdio que eu trabalho com as cartelas de cores. Aqui eu tenho uma cartela de cores do Drops de Cor, tá? Que eu não trabalho muito, mas eu tenho também. Só para vocês entenderem. Aqui eu tenho outra, cada linha dessa é equivalente a uma família de combinação de cores, tá? Então vocês podem ver que os tons já mudam, a família de cores já muda porque aqui eu tenho um inverno e a minha outra cartela eu tenho um outono, então assim já muda o contexto, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês assim, então eu expliquei um pouquinho, né, quem já tem a sua cartela de cores. Então aquelas combinações ali saem dentro de um círculo cromático, ok? Então, no círculo cromático, a gente tem N de combinações, tá? E aí depois eu vou explicar para vocês, mais um pouquinho pro final, né? Algo que eu aprendi, que eu quero passar para vocês. Então, vocês já ouviram dizer, agora a gente vai começar com a combinação monocromática. Vocês já ouviram dizer combinação monocromática, é uma cor só, enfim, o que é uma combinação monocromática e um tom sobre tom? O monocromático é um look inteiro de uma cor só. Por exemplo, se eu estou com um vestido azul, inteiro azul, ele é um look monocromático, tá? Se eu coloco uma blusa azul e uma calça azul do mesmo tom, pode dar um pouquinho de diferença, mas do mesmo tom, ele é uma combinação monocromática. Se eu posso colocar o calçado da mesma cor? Pode, tá? Então, aí só que tem a diferença do tom sobre tom, tá? O monocromático, lembra que é uma cor só, e o tom sobre tom, ele assim, é uma combinação de vários tons de azul. Eu posso estar usando um azul mais escuro, um azul mais claro, um sapato azul mais escuro, eu posso estar com a família inteira do azul com tom sobre tom. Então essa é a diferença do monocromático e do tom sobre tom, tá? Para vocês entenderem. Pode usar um azul marinho com azul claro? Claro que pode, com certeza. Mas lembrando, tá? Essa é uma das regras que eu vou estar falando durante essa live, esse vídeo, que a parte de cima é a que vai prevalecer, que vai valorizar a sua cor de pele, tá? Por exemplo, se o azul turquesa está na minha cartela de cores, que valoriza mais o meu tom de pele, eu vou usar esse azul na parte de cima. E se o azul marinho não me valoriza tanto, um exemplo, eu vou usar ele na parte de baixo, tá? Então lembrando que tudo que fica próximo ao seu rosto é o que vai valorizar ou que não vai valorizar tanto a sua imagem, tá? Então essa é a regra. Não adianta você querer fazer combinação do círculo cromático se você não obedecer, né, as cores que não valorizam o seu tom de pele. Ai, Laís, mas eu não tenho meu teste de coloração. Ok, mas eu tenho certeza que você já tem uma ideia, você já deve ter se analisado e você já entende quais cores ficam boa ou não para você. Por exemplo, se eu coloco uma blusa amarela, não tem teste de coloração, e se essa blusa amarela não valorizou o meu tom de pele, então com certeza ela não estará na minha cartela de cores, tá bom? Então essa é uma das regras. Então o monocromático, você pode usar a bolsa da mesma cor, o sapato da mesma cor, o vestido da mesma cor,
E também tem a ver com o seu estilo, tá? Se o meu estilo é mais natural, eu não vou fazer uma combinação de cores mais ousadas, tá? Eu posso, mas assim, não vai estar correspondendo à minha imagem pessoal, quem eu sou, a minha essência, que é o que assim, eu sempre digo, tá? E quando as minhas clientes, assim, é uma combinação cromática, existem várias combinações. Mas se não tem a ver comigo, por que eu vou estar inserindo essa combinação no e-book das minhas clientes, nas fotos, nos looks ali que a gente monta? Então a gente precisa muito entender um pouco sobre o nosso estilo para poder utilizar essas combinações cromáticas. Não é porque está todo mundo usando, que é algo que é uma ferramenta muito bacana, que eu também vou inserir. E daí eu faço aquelas combinações diferentes e eu não consigo usar. Então isso não é válido, tá? Aí depois nós vamos para as combinações complementares. O que é a combinação complementar? Dentro do círculo cromático, elas estão uma em frente à outra, certo? E eu posso, assim, são aquelas cores bem diferentes que a gente usa e que elas combinam entre si. Um exemplo, se eu pegar, deixa eu pegar, essa calça aqui, ela é uma calça verde militar, certo? Então, se eu colocar ela com uma blusa vermelha, que eu não tenho aqui, vamos supor que essa daqui é uma vermelha, tá? Que ela é laranja, ela seria uma combinação complementar, porque dentro de um círculo cromático, elas estão na frente uma da outra. Então, é uma combinação complementar, tá ok? Agora, Laís, como que eu posso fazer uma combinação complementar sem aparecer tanto, sem chocar muito? É o que eu sempre digo, você não precisa utilizar essas combinações somente nas roupas. Você pode estar utilizando, em vez da calça, por exemplo, você pode começar nos acessórios. Eu gosto de fazer muito essa brincadeira, só assim um exemplo. Eu posso usar essa blusa vermelha, é uma laranja, mas vamos dizer que é vermelha. Essa blusa vermelha com esse colar verde, pode ver que ele é verde. Eu já estou com uma combinação complementar. Minha calça pode ser preta, ou meu look pode ser todo no vermelho, que aqui é o laranja. E ela vai ficar uma combinação complementar. Não precisa ser especificamente na roupa, tá? Você pode usar as combinações nos acessórios, tá? Então aqui a gente fez um joguinho de combinação complementar, tá? Então ela é uma combinação que ela fica harmoniosa entre si, porque elas são vizinhas de frente, tá? A mesma coisa que você tá no seu bairro, a minha casa combina com a casa da frente, tá? Dentro do círculo cromático, fica bem fácil. Olá pessoal, bom dia, quem tá entrando aí, tá? Aí depois nós vamos para as combinações análogas. Eu gosto muito de combinação análoga, tá? O que é? Nada mais vamos pensar no bairro, né? A combinação análoga é a combinação da minha casa com a casa do meu vizinho da direita, da esquerda ou da direita. Então a minha casa combina com o da direita ou da esquerda, ok? Então o que é nada mais Vamos continuar aqui com o verde, tá? Então o verde, ele é vizinho do azul no círculo cromático. Então a minha casa é verde, então eu combino com a minha casa vizinho, né? Do meu lado direito azul e o meu lado esquerdo, né? Também dá certo. A outra cor, vamos dizer que a outra cor do meu vizinho é o verde mais claro aqui. Então, no círculo cromático. Vamos pôr aqui para vocês entenderem melhor, porque senão vão falar ainda toda. Aqui, ó. Então, essa aqui é uma combinação, eles são vizinhos entre si. Então, eu posso utilizar a blusa nessa cor, a calça nessa cor e um brinco nessa cor. Então, eu estou com um look com uma combinação análoga, ok? E também, né, a gente também pode vir aqui um pouquinho para essa minha... Eu tô com essa bermuda de alfaiataria, ela é um lilás.
Então, dentro do círculo cromático, o lilás, ele é vizinho do rosa, tá? Então, essa minha camisa, eu posso estar combinando ela com essa bermuda que eu tô. E ficaria uma combinação análoga, tá bom? E, enfim, tem outras combinações. Eu tô usando uma porque a gente tem pouco tempo, tá? Só para que fique bem claro para vocês. Aí, nós vamos agora um pouquinho, tá? Agora a gente vai para uma combinação triade. Então, é como se vocês imaginassem um triângulo, tá? Então, a minha casa base combina com a minha casa da frente e com a minha casa das duas pontas, tá? Então, como se eu fosse um triângulo, tá? Imagine um triângulo, então vai combinar com as casas do lado e com a minha casa da frente. Então, vamos colocar um vermelho, porque esse é um vermelho. A gente vai colocar um roxo, vamos colocar esse aqui com a família do roxo, e um verde. Ok? Então, essa daqui é uma combinação triade, tá? Tríade, cada um usa uma nomenclatura. Então, a gente vai para essa combinação aqui, que também dá certo, tá? Não é, aí, quando a gente vira o círculo cromático de ponta cabeça, a gente tem outra combinação triade. Tá? Então, é análogo. Então, todos os que estão vizinhos ali, faz sentido também usar essa combinação, ok? Então, aí dentro do círculo cromático, a gente tem tem as complementares dividido, tem a combinação do retângulo, que a combinação é em forma de retângulo. Então, lá dentro, a gente tem N de combinação. São inspirações para quê? Para você sair da sua zona de conforto, que é usar só roupa neutra, usar a peça com a mesma roupa. Um exemplo, né? Eu uso essa peça de baixo somente com uma blusa branca? Não, eu posso usar com essa peça, com essa. Eu vou lá no meu círculo cromático ou eu vou na minha cartela de cores e eu encontro uma combinação que esteja, né, dentro do meu estilo, que assim, eu coloco a minha cabeça para pensar um exemplo. Essa blusa eu só uso com essa blusa branca, exemplo. Aí, só que eu vou no círculo cromático e eu vou ver qual combinação que ele me dá com essa peça da parte de baixo. Se é uma combinação análoga, ela vai me dar essa blusa, um exemplo. Ou se é uma combinação complementar, eu vou estar inserindo outras peças, outras cores. Então, isso te faz sair da zona de conforto. Eu usar parar de usar as peças que eu uso com as mesmas cores e se permitir a estar fazendo outras combinações, tá bom? Então, o que acontece? Te gera oportunidade para você fazer compras no seu guarda-roupa, para você estar usando cores diferentes, para você estar inserindo peças fazendo looks que você nunca teria combinado, tá? Então, assim, é muito bacana vocês fazerem esse experimento, tá? Onde que vocês encontram o círculo cromático? Vocês encontram no Pinterest, no Google, só você digitar círculo cromático que você vai ver inspirações, combinações. Só que lembrando que vocês têm que, uma das regras para vocês estarem utilizando o círculo cromático é sempre entendendo, né, o seu tom de pele, que eu já falei um pouquinho antes. E se você não tem o costume, não tem o hábito de estar fazendo combinações diferentes, você pode estar usando o círculo cromático para você estar combinando acessórios. Um exemplo, se é uma combinação complementar, então a minha blusa vai ser de uma cor e o meu colar ou o meu brinco vai estar complementando a combinação complementar, tá? Então, porque aí eu não vou chocar tanto usando uma calça de uma cor, uma blusa de uma cor, de cores distintas, tá? E outra regra também que eu gosto bastante, assim, no meu visual, vocês usarem assim, cores sóbrias, cores mais suaves. Aqui eu tenho cores mais suavizadas. Então elas ficam, ao meu ver, mais harmônicas, tá? Isso é o verde da Laís. E as cores intensas, que são essas e mais essas, tá vendo? A intensidade das cores, elas ficam melhores entre si, tá? Para vocês entenderem, a não ser quando for um monocromático.
Para vocês entenderem assim, ó, eu tenho uma peça extremamente clara com uma peça, aqui é uma cor mais suave, com uma peça mais intensa, então eu vejo que ela choca um pouco, tá? Então procure entender assim as cores Candy Color, claro que elas vão ficar melhores com as cores Candy Color, fica mais harmônica. E as cores Color Block, que são aquelas cores mais fortes, mais intensas, elas ficam melhores com as cores mais intensas. Então é uma regra que eu acho bacana a gente seguir para não chocar muito na imagem de vocês. Não estou dizendo que é errado e que é proibido. Aqui ó, um exemplo. Essa, tá vendo que elas são dois tons totalmente diferentes? Elas são da mesma família, mas o tom dela é diferente. Então eu tenho um lilás mais intenso um pouco, mas ele é mais suave. E a minha bermuda de alfaiataria, ela é um pouco mais clara, ela é mais suave. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma combinação tom sobre tom, tá? Então, seria monocromático se ela fosse de uma cor só nessa mesma família, tá bom? Então, é assim que funciona mais ou menos essa combinação cromática. Então, vocês podem procurar lá no Google, ou eu posso deixar uma referência para vocês também, me chamem aqui no direct. Também tem para vender o círculo cromático. E para que serve também o círculo cromático? Círculo cromático não é somente utilizado para fazer combinações de roupa, de acessórios, de cores. Essa ferramenta também é utilizada por designers de moda, para sair toda aquela coleção, enfim, né? E também para designs de interiores, arquitetos. Então eles usam esse material para fazer combinações de decoração, de pintura, tá? Ninguém sai pintando uma parede vermelha com azul sem fundamento. Ali existe uma combinação existe uma combinação cromática ali, tá? Eu não vou trazer uma decoração, porque assim, se eu trago elementos frios para uma combinação, cores frias, e misturo muitas cores quentes ali, então não fica harmônico, tá? Então agora quando há uma combinação cromática ali, então você entende que às vezes tem o vermelho com o verde ali, como a gente vê muito no Natal, o vermelho e o verde, essas cores que remetem a isso, ela é uma combinação do círculo cromático, por isso que traz harmonia. O amarelo e o azul também é uma combinação cromática, por isso que existe um contexto por trás dessa ferramenta que é o círculo cromático, tá? E até esses dias também, um conhecido meu me pediu ele criou algumas cores para ele estar inserindo, né? Ele abriu um novo local de trabalho, ele queria fazer uma pintura e algo que chamasse muita atenção. Ele me pediu lá, me passa uma informação, né? Que eu quero combinar o roxo com uma cor alegre. Então eu fui lá com ele no círculo cromático, eu falei, então vamos fazer essa pintura de roxo com amarelo e laranja, que vai trazer tudo isso que você está precisando no momento. Então, da onde que eu tirei isso? Não é do meu gosto pessoal, foi de uma combinação cromática. Existe todo um contexto por trás de um look bem montado, de um cenário bem montado, de uma casa bem decorada. Então, é uma ferramenta, né, que está ali para nos auxiliar também dentro do nosso dia a dia. E outra coisa que também serve para o círculo cromático, muitas design personal organizer, elas utilizam o círculo cromático para elas terem harmonia na organização. Por exemplo, né? Às vezes quando eu uso muito para organizar loja, quando a gente vai estar organizando, porque quando a pessoa chega em uma loja, um ambiente, ela precisa achar harmonia nas araras, nos setores ali. Então a gente vai pegar a combinação cromática, o círculo cromático, a gente vai começar ali a organizar cor por cor para ver aonde que está a harmonia. Então nós vamos seguindo a sequência do círculo cromático. E essa ferramenta também assim, é super bacana
para você ter no para você organizar o seu guarda-roupa.